Bem, pessoal, como o Stélio disse, meu nome é Silvânia Leal, eu fiz o doutorado aí na Unirio, né? Meu mestrado foi feito na Universidade Castelo Branco. Eu sou formada e venho acompanhando o Stélio nesse tempo todo, ele foi Sim, meu orientador tanto do mestrado quanto do doutorado. Eu sou formada em Educação Física e Fisioterapia. Atualmente eu atuo nas duas áreas, até porque eu não consigo visualizar não sendo complemento da outra, principalmente no sentido de que atualmente eu atuo muito mais dentro de uma perspectiva de reabilitação e saúde, né? E aí dentro dessa perspectiva não tem como eu desvincular a educação física, até porque a base do meu trabalho ele acaba sendo o movimento humano, acaba sendo a reabilitação através dos exercícios físicos. O meu doutorado foi na área, então, dentro da fisioterapia, fazendo esse paralelo entre a reabilitação utilizando a osteopatia como um motor primário dessa reabilitação, e também os exercícios físicos. Então, foi um programa de exercício voltado para pacientes com dores lombares crônicas, e eu atuo basicamente na parte da dor crônica, não necessariamente só dor lombar, né? Atualmente, eu faço parte da coordenação de uma equipe de fisioterapia num hospital, onde a gente tenta conciliar tanto a parte respiratória quanto a parte motora, e aí os exercícios entram bem dentro dessa parte da reabilitação motora dos pacientes na área hospitalar, que é uma área que hoje em dia também a educação física vem ganhando espaço. Então, basicamente, a gente vai estar aqui falando hoje sobre o wellness, né, que é dentro desse contexto da atividade física, saúde e qualidade de vida. E eu não poderia iniciar essa fala sem fazer primeiro um resgate sobre algumas questões que já foram trabalhadas na aula da professora Jane, da doutora Jane, e também do próprio Stélio, né, que fez esse levantamento com vocês de alguns tópicos das aulas. Então, vamos lá. Então, para compreender o significado do wellness, a gente tem que ter um entendimento mais preciso sobre o que é saúde, o estilo de vida e a qualidade de vida. Até porque, na grande maioria dos estudos hoje, existe uma... essas palavras elas são utilizadas muitas das vezes como sinônimos, embora alguns termos eles já tenham alguns construtos bem definidos, bem delimitados. Mas na grande maioria dos estudos, a gente ainda vê o estilo de vida, qualidade de vida, bem-estar, o wellness sendo utilizado como sinônimos, né? Enquanto na verdade não são. Eles têm as suas delimitações teóricas, as suas delimitações metodológicas, os seus construtos epistemológicos muito bem esclarecidos, principalmente muito bem definidos, principalmente com relação à qualidade de vida. E aí o que nós vamos ver, de acordo com a saúde, o critério de saúde, né, como sendo um completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a afecção de doenças ou enfermidades, que já foi e vem sendo trabalhado ao longo das últimas décadas pela Organização Mundial de Saúde. E aí a gente fazendo um breve levantamento histórico sobre como a educação física, né, como a atividade física vem incorporando esse conceito e como que a gente veio modificando tudo isso, a gente se, se baseia em toda a nossa evolução histórica com relação à saúde e a forma de ver saúde e trabalhar a saúde, né? Então, a gente teve na agenda da saúde que tinha como um propósito saúde no ano 2000 para todos, a saúde ela veio com essa carga muito forte de que o exercício físico iria contribuir para o bem-estar e esse completo bem-estar físico, mental e social, né? Então, essas evoluções
que se passaram, que nós estamos passando nas últimas décadas com relação não só à saúde, mas também às relações da saúde e as suas implicações nas relações de trabalho, que vem evoluindo ano a ano, faz com que nós temos que parar e pensar um pouquinho sobre o que nós estamos fazendo e como nós estamos evoluindo, né? E aí a Jane mostrou para vocês esse levantamento muito bem apoiado da Revolução Industrial, das nossas evoluções com relação às nossas práticas de trabalho e o impacto que isso teve na nossa saúde e que vem tendo, né? E eu não sei até que ponto que nós estamos realmente sabendo lidar com todas essas questões, até porque à medida que nós vamos evoluindo na questão industrial, a sensação que nós temos é que nós estamos evoluindo na questão da mobilidade, na questão na questão do nosso movimento corporal, né? Nós estamos ficando cada vez mais sedentários, porque a facilidade que vem nos gerando todas essas revoluções, todas essas questões que a indústria nos proporciona, né? De um trabalho mais fácil, com menor desgaste físico, com menor desgaste energético, eles nos proporcionam também uma vida muito mais sedentária, né? Um estilo de vida que vai cada vez mais fazendo com que nós utilizamos menos o nosso corpo, de forma a ter um desgaste energético muito grande, mas, por outro lado, a gente aumenta muito essa nossa capacidade intelectual e a nossa velocidade de raciocínio e velocidade de comunicação, tudo isso ela tem nos transformado e tem nos proporcionado uma mudança muito grande nesse estilo de vida. Mas as nossas atividades físicas, o nosso movimento, ele tem ficado cada vez mais reduzido. Isso tem um impacto muito grande na nossa saúde, não só na nossa saúde, mas principalmente no impacto que essa saúde tem no adoecimento dessa sociedade, no adoecimento desse ser humano que está ficando cada vez mais sedentário, né? E aí muda tudo, muda toda esse nosso conceito de alimentação, de bem-estar, esse conceito do estresse, muda todas as nossas... O nosso estilo de vida, ele vem mudando numa proporção muito rápida. E o que nós vemos é que toda essa transformação, ela vai acompanhando também com esse modelo de saúde que nos é implantado e que nos foi sendo construído ao longo dessas décadas. Então, a gente sai dentro, mais ou menos por volta dos anos 2000, a gente começa ali a ter uma abordagem, né? Não bem 2000, 1980, 1990, a gente começa a ter uma visão da saúde que não vai ser só essa visão do modelo biomédico, no qual ele se pauta particularmente em cima da doença, visualizando o ser, né, que está bem, a partir do momento em que ele não está doente. E aí a gente começa a olhar esse modelo biomédico e a verificar que não é só os sinais e sintomas que vão fazer o adoecimento desse ser humano, né? A gente tem outros conceitos, a gente começa a incorporar outros conceitos, outras atitudes, outros comportamentos que vão influenciar também na questão da saúde. E aí a gente começa, a partir da década de 80, 90, nos anos 2000, a ter um olhar diferenciado para a saúde. Esse olhar diferenciado para a saúde, ele nos reporta um modelo de saúde diferente do modelo biomédico, diferente daquele modelo da cura somente para aquele
membro que foi lesionado, para aquele órgão que está adoecido. Ele começa a verificar que, olha, existem outras questões sociais que vão influenciar, sim, nas atitudes, no comportamento desse ser. E o quanto que isso vai proporcionar de um adoecimento ou não. Então, a gente começa a fazer toda essa discussão teórica, essa discussão metodológica em cima desse modelo que é vigente, que é esse modelo que a gente construiu ao longo de alguns anos, né, esse modelo cartesiano fechado, do modelo biomédico. E a partir de então, a gente começa a perceber que realmente as questões sociais e físicas, elas têm um comprometimento muito maior na qualidade de vida, não, tem um comprometimento muito maior na questão da saúde do que necessariamente somente as questões genéticas, somente as questões de adoecimento de um órgão ou de um sistema. E a gente começa a perceber que os determinantes da saúde, eles são colocados dentro de um contexto econômico e social muito maior. No entanto, a gente se questiona que desde a década de 90, mais ou menos, a gente vem com toda essa mudança de contextualização teórica. No entanto, o que nós estamos fazendo na prática, né? Será que nós conseguimos, de fato, vencer toda essa questão tão enraizada que nós tínhamos do modelo biomédico? A gente consegue realmente tratar o indivíduo conseguindo observar outras questões que não só a doença? E aí a gente começa a perceber que, olha, a gente tem muitas propostas, a gente tem muitos conceitos, mas eles não estão não estão sendo incorporados na nossa prática clínica. Eles não estão sendo totalmente difundidos e totalmente conciliando ali a praxe realmente com a nossa prática, né, diária, do dia a dia, do cotidiano. E aí a gente vê que a gente acaba tendo ainda um modelo de saúde muito voltado ainda para as questões do adoecimento. Embora o nosso conceito de saúde vigente, ele tenha inspirado, depois dessas décadas, né, de 80, 90, vários programas de saúde, várias ações de saúde que foram criadas e foram implementadas pelo Ministério da Saúde, e muitos deles aí estão, hoje em dia, tendo uma abertura que na década de 80 e 90 nós não tínhamos, e nós nem falávamos sobre isso, né, sobre a humanização no SUS, sobre as políticas nacionais de práticas integrativas e complementares. Não, academia, programas de academia da saúde, a atividade física, ela ainda não era vista na década de 80 e 90, até mesmo nos anos 2000, ela não era vista como a gente tem visto agora, esse crescimento tão exponencial da atividade física, enquanto motor realmente de promoção da saúde, né. E aí a gente observa que, olha, estamos mudando essa filosofia, mas a gente ainda precisa de muito mais. A gente precisa de muito mais substancial teórico, e a gente precisa sair só do campo acadêmico para poder chegar lá na ponta, porque o que a gente está vendo é que, assim, temos excelentes produções na parte acadêmica, e aí temos vários estudos, vários conceitos e muitos trabalhos sendo executados nessa área, mas quando a gente chega lá na ponta, no serviço, lá na ponta da saúde, a gente ainda vê que o que está sobrepondo ainda é aquele modelo cartesiano, antigo, antiquado do biomédico, do modelo biomédico, onde o médico vai prescrever o remédio e pronto, acabou. E aí a gente cai de novo na questão da saúde como um reflexo de se tratar apenas a doença, e não de realmente proporcionar uma melhora
na qualidade de vida, no bem-estar dessas pessoas, desses cidadãos. Isso a gente vê que é uma questão, não só no Brasil, como também uma questão mundial. E aí vocês vejam que, assim, a gente está falando de mudanças conceituais desde a década de 80, 90, anos 2000, para a gente chegar ainda em 2012, com temas falando sobre toda essa transformação que perpassa por essas questões sociais, por essas questões de um bem-estar, da qualidade de vida, com modelos de programas assistenciais que ainda dependem um pouco mais dessa mudança cultural, dessa atitude, desse comportamento que ele não é único e exclusivamente de um cidadão, mas tem que ser de uma comunidade, que tem que ser de um país todo movido a trabalhar a saúde enquanto um conceito muito maior, e não simplesmente com questões muito pontuais, com programas muito pontuais, né? Então, essa mudança, ela requer uma transformação social, uma transformação cultural, uma transformação política também, né? Pessoal, vocês querem fazer algum comentário até aqui? Professora, eu tive contato com o pessoal da saúde pública, né? Então, e eu verifiquei muito isso também, por exemplo, apesar do discurso, apesar das políticas de papel, né, vamos dizer assim, das diretrizes, apesar das cartilhas, apesar dos planos gestores e tudo mais, identificar essa multidisciplinaridade do atendimento da saúde, e aí tentando casar com essa questão atual, né, do que é a saúde, que não é só o plano cartesiano biomédico, mas você verifica realmente que na prática ali do dia a dia, nas rotinas, continua dessa forma, e a equipe multidisciplinar acaba sendo quase que, entre aspas, um office boy do médico, né? Então você verifica que os outros profissionais da saúde que compõem o NASF, que compõem as estratégias de saúde, acaba sendo deslocado para atividades meramente burocráticas. Então, quer dizer, em vez do profissional de educação física, por exemplo, atuar com as práticas corporais dentro das UBSs, dentro das estruturas, das estruturas públicas, com a promoção de atividade física, né, de diversas formas, diariamente, com uma carga horária em cima disso, você vê que isso é tipo 10% do que o profissional acaba fazendo. E 90% é ajudar a parte burocrática. Então acaba sendo deslocado junto com o agente comunitário de saúde para acolhimento dos pacientes dentro da UBS. Aí faz campanha, por exemplo, lá vai fazer campanha de medição de glicemia para aquele mês de combate ao diabetes. E quer dizer, então, não que isso não seja importante, mas 90% da carga horária de trabalho ser realizada dessa forma e apenas 10%. Quer dizer, em vez de eu medir na campanha, eu ficar as minhas quase 40 horas semanais de trabalho, em vez daquele mês de campanha do diabetes, de prevenção do diabetes, eu ficar medindo glicemia do povo, que tal 10% eu fazer isso? Eu, como profissional de educação física, eu faço as medições da glicemia, beleza, tá na campanha, faz parte, é uma equipe multidisciplinar, então eu tô dentro desses trabalhos também. Mas os outros 90%, já que é o mês de campanha de prevenção do diabetes, por que não ensinar o povo a fazer exercício físico, já que eu sou profissional de educação física? Então, quer dizer, você vê que é uma bagunça, pelo menos do meu ponto de vista, isso, né? Eu acho que tem que deslocar assim, o profissional de educação física para várias ações, já que é uma equipe multidisciplinar, né, e está dentro da proposta da política do NASF e tudo mais, isso casa perfeitamente, mas ficar só isso e você subliminar, né, você suprimir
vamos dizer assim, a atividade laboral principal do profissional de educação física em reduzir em 5, 10% da sua carga de trabalho, da sua jornada de trabalho com prática de atividade física para a população, acaba, na verdade, até desvalorizando a área, porque, quer dizer, eu fiz educação física para quê? Né? Para ficar só fazendo campanha e fazer burocracias e tudo mais, né? Quem falou, por favor? Henrique. Tá, Henrique. Então, a sua colocação está perfeita e a gente teve aí um ganho com o NASF mais ou menos em 2008, me parece que foi lançado, né? Eu acho que foi isso mesmo, 2006, 2008, foi mais ou menos nessa época. E assim, ó, eu te garanto que assim, a gente já teve muitas transformações dentro deste contexto, né, do NASF de 2008 para agora. Mas especificamente, quando a gente fala do Programa de Saúde da Família, né, quando a gente fala das unidades de saúde da família, a gente observa uma questão que assim, é muito difícil você conseguir fazer um bom trabalho se você não tem dentro dessas unidades uma boa gestora. E aí a gente cai numa questão que assim, ó, a gente está vendo muito com relação à parte da saúde e das relações que a gente tem visto hoje em dia. Tudo é um comércio. E aí acaba que dentro de uma unidade de família, se você, de uma unidade, né, de saúde, se você não tem um bom gestor, e aí se você não tem e nesses casos das unidades de saúde da família, o bom gestor é o enfermeiro. Se você não tem esse bom gestor, você não consegue trabalhar tão bem. E aí você acaba sendo utilizado realmente, subutilizado por esse médico e fazendo apenas programas de campanhas, né? Mas Sim, quando você tem um bom gestor dentro dessa unidade e os papéis são bem claros, bem definidos, e essa pessoa ela tem uma visão realmente do que é o trabalho multidisciplinar, o que é o trabalho dentro do seu conjunto, cada um ali olhando a sua área, mas todo mundo trabalhando em prol de um ser único, né? Um ser único e indivisível, né? Você consegue sim ter boas ações, né? Mas eu posso te dizer que assim, ó, como professora de saúde coletiva e atuando numa área na Bahia, em Feira de Santana, eu passei por várias unidades de saúde, mais ou menos aí entre 2006, 2008 a 2010, 11. E aí o que eu pude observar? Que, de fato, a diferença do trabalho do educador físico, do médico, do assistente social, da fisioterapeuta, que estariam inseridos nesse NASF, ele estava muito mais atrelado a esse gestor de saúde, do que necessariamente ações pontuais, né? Então, tinham unidades em Feira de Santana que a enfermeira ela tinha desde programas de orientação de atividade física e saúde para gestante, para crianças, para idosos, e aí cada um tinha o seu horário, tinha a sua turma, tinha os seus propósitos a serem trabalhados, com todas as áreas da saúde que compunham aquela unidade. No entanto, a gente tinha outras unidades que o profissional ele só ia trabalhar realmente quando tinha campanhas. E aí, fora sim. isso, ele não ia trabalhar. E isso, sim, a gente está falando mais ou menos aí em torno de 2008, 2009. Isso em Feira de Santana, na Bahia. Eu cheguei no Rio em 2010 e aí fui conhecer o Programa de Saúde da Família do Rio, fui conhecer as unidades de saúde do Rio. Não existia esse tipo de trabalho. Por que não existia esse tipo de trabalho lá em 2010 no Rio? Porque no Rio as unidades de saúde da família, diferente de Feira de Santana, em que os profissionais eles eram incorporados dentro daquela unidade por uma questão da Secretaria de Saúde, no Rio, essa secretaria
sublocável, não vou dizer isso, mas eles terceirizavam o serviço. Então, por exemplo, o serviço era terceirizado por uma outra empresa que prestava serviço para a Secretaria de Saúde do Rio. E aí, essa empresa terceirizada é que contratava os profissionais de saúde que iriam trabalhar nessa unidade de saúde. Então, o programa já era outro, sabe? Já tinha uma outra cara. Então, essas questões, a gente observa que, assim, ó, dependendo de como, no caso, né, desses programas sociais, dependendo de como aquele estado, aquela cidade, aquela região vai incorporar isso dentro do seu propósito de saúde ali, dentro do seu contexto, do seu sistema de saúde, isso vai ter uma conotação. Tanto é que você tem a saúde, as práticas da atividade física, me parece que é no Ceará, tem em Sobral. Sobral foi o laboratório da atividade física voltada para a saúde coletiva. Sim. Porque lá realmente, assim, se existe toda uma concepção teórica que é colocada em prática de fato, né? Então a gente vai observando que, assim, ó, eu sou uma apaixonada pelo SUS, tá? Eu confesso que, assim, eu acho que enquanto programas, enquanto o conceito de saúde, enquanto as propostas de tratamento, a gente tem excelentes programas, excelentes ações voltadas realmente para o entendimento mais humano, humano no sentido completo da palavra, né? Que você vai verificar esse ser no seu da melhor forma possível no seu aspecto emocional, social, físico, e a gente tem todo esse arcabouço teórico dentro do SUS para poder tratar esse indivíduo. Mas, na prática, a gente vê que isso não acontece. Sim. Nem no sistema de saúde público e nem no privado. Nem porque no privado ele se aproxima do sistema de saúde público, nesse sentido de ter as mesmas normativas, mas aí, na prática, ele consegue ser ainda pior do que o público, né? E isso é um problema muito sério que a gente tem dentro da área da saúde, e aí para poder a gente falar sobre qualidade de vida, wellness, e todo esse movimento da saúde de transformação, se a gente não enxergar que na parte teórica a gente tem uma concepção, e lá na prática, lá no fim da ponta, a gente tem uma outra praxe, e se a gente, como esse ser transformador que nós temos que ser, e nós estamos aqui para isso, né? Para poder modificar tudo isso, se a gente não começar a olhar isso de uma forma um pouco mais refinada e com um pouco mais de cuidado, nós vamos acabar tendo vários conceitos, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. A gente vai ter vários conceitos que dizem a mesma coisa e a gente está rodando em círculos, porque, querendo ou não, a gente não sai do lugar. Sim. Né? E aí, professora, até iria além, por exemplo, hoje nas unidades você encontra o dentista, por exemplo, né? Ele tem a sua sala, ele tem a sua estrutura física para o tratamento da população e tudo mais, e seria interessante você ter uma estrutura similar para o profissional de educação física também dentro dessas mesmas UBSs, né? Então, quer dizer, ter uma aparelhagem mínima para atender a população, por exemplo, hipertensa, diabética, com câncer e assim por diante, para um tratamento mais pontual. Da mesma forma que você faz um tratamento dentário hoje na UBS, você poderia muito bem fazer uma atividade física um pouco mais focada, né? Que tem um impacto fisiológico bem importante, né? Para auxiliar no tratamento, né? Então, quer dizer, a gente ainda tem muito que avançar nesse aspecto. E eu sou também um defensor do SUS, né? Eu também. Mas o meu sonho é, assim, enquanto profissional de educação física, meu sonho é que em cada UBS, em cada CAPS, assim, em toda a rede pública, na verdade, né?
atenção primária, atenção secundária, terciária. Então, em toda a estrutura pública vinculada ao SUS, que se encontre ali um espaço mínimo para a prática, né? Não só o espaço em branco, mas com equipamentos mínimos, adaptados para atender a população, né? Então, quer dizer, eu ainda espero envelhecer e um dia encontrar esse tipo de estrutura nessas unidades de saúde, né? Sim, até porque assim, isso carece muito, né? E é uma falta, uma necessidade realmente que a gente vê. Fábio, quer fazer alguma colocação? Gostaria. Não, é só realmente assim, resgatando um pouco o que vocês estão trazendo. Eu também tive a oportunidade de atuar na estratégia de saúde da família no Rio. E realmente, assim, existe algumas questões aí que realmente depende muito da gestão local, né, das próprias coordenações de áreas programáticas. Claro que a gente, enquanto profissional de saúde, precisa estar ali na linha de frente, vamos dizer assim, né, resolvendo uma promoção da saúde, né, levando informação para aquela comunidade que está sendo assistida. Por outro lado, era realmente notório assim, que essa carga de trabalho ela era um pouco suprimida para dar conta dessas demandas que vinham de uma gestão mais central, né? E isso realmente impactou muito nos indicadores de saúde, nos atendimentos, nos grupos prioritários. Isso realmente afetou a questão dos indicadores e, consequentemente, a gente possivelmente não estava ofertando uma melhor qualidade de vida para aquela população atendida. Sem dúvida. E uma coisa que, assim, eu estou pontuando aqui 2 cidades que eu conheço, no sentido de que eu consegui vivenciar realmente, né, a parte, não só a parte teórica do conhecimento, como verificar também na prática, lá na ponta da linha, o que estava sendo feito e o que não estava sendo feito. Mas a gente sabe que, assim, existem realidades aí no Brasil afora, e até mesmo no mundo, que tem realmente impactos muito grandes na qualidade de vida e que tem essas propostas muito bem fundamentadas e que elas saem do papel de fato, né? Que elas vão ali para a parte da assistência mesmo e que vai produzir indicadores maravilhosos. Então, assim, a gente tem noção dessas realidades. Mas aí eu só queria deixar bem pontuado que, assim, são 2 realidades que eu conheci. Então, nesse sentido é que eu vejo, assim, essas diferenças e esses problemas que nós tivemos, né, da atuação prática até realmente ao conceito, assim, o que a gente conseguiu tirar do papel de fato. Então, vamos ver. Posso dar uma palavrinha? Pode, claro. Oi, meu nome é Graziela, eu sou enfermeira. Sou enfermeira. E o meu mestrado, minha dissertação do mestrado, eu trabalho com gestantes no pré-natal e eu recebo muitas gestantes que desenvolvem diabetes gestacional. E aí, no meu trabalho da dissertação, o que eu fiz, né? Fiz um estudo de caso-controle e observei que essas gestantes, elas desenvolviam diabetes gestacional, os fatores de risco eram principalmente o estilo de vida sedentário. Sim. E a minha vontade era muita de fazer no doutorado um trabalho com as gestantes com atividade física desde o início da gestação, para confirmar isso, né? Gestantes que tivessem, né, idade acima de 25 anos, tivesse atividade física, se conseguiria prevenir isso. E assim, eu fico pensando nisso, mas realmente eu tenho essa dificuldade de encontrar o profissional, porque lá no meu ambulatório tem equipe de nutrição, que a gente podia acompanhar do início do pré-natal, né? Mas a gente não tem uma equipe de educação física que pudesse fazer atividade física com essas gestantes para a gente fazer esse estudo, né? Até o final da gestação, que era o meu sonho, embora eu seja enfermeira, mas por eu trabalhar com essas gestantes e receber essas gestantes, elas desenvolverem a diabetes, aí eu vou e ensino a elas a usar a insulina, a se automonitorar, mas eu queria não chegar a ter essa paciente, eu queria ter essa paciente orientada
em relação à nutrição e atividade física para prevenir essa chegada na diabetes, porque pode gerar complicações tanto para ela quanto no bebê, né? Claro. E eu fico tentando, mas assim, não tem atividade, não tem profissional de educação física para poder acompanhar essas gestantes, até porque eu trabalho numa universidade federal, da UFRJ, que eu recebo gestantes da Baixada, recebo gestantes da Zona Sul, que é em Laranjeiras, então também é até difícil dessas gestantes fazerem esse acompanhamento no mesmo local, porque elas moram em lugares diferentes. Sim. Aí eu já estou pensando em mudar mesmo minha ideia, porque estou vendo que está ficando inviável, uma pena, né? Porque eu queria muito. Olha, Graziela, assim, se eu posso te dar uma dica, não mude, viu? Vá, porque você vai conseguir. E é um trabalho maravilhoso, um trabalho muito lindo. E aí é o que eu estou dizendo, gente, assim, de fato, a gente vê que, assim, como a Graziela bem colocou, vocês vejam que, assim, as questões estruturais, né, elas já são uma barreira para que a gente possa transpor e modificar toda essa questão de oferecer realmente uma saúde da forma plena como a gente prega, né? Como a Organização Mundial de Saúde traz e que a gente defende tanto, que a gente fala tanto, mas as próprias questões estruturais mesmo são muito difíceis, principalmente quando você vai para uma cidade tão grande quanto o Rio e que tem essas questões de que você está locado de repente dentro de uma localidade e não consegue atingir aquelas pessoas que vêm mais distante, né? O que, às vezes, para as cidades pequenas, como em Feira de Santana, por exemplo, que a gente tinha uma UBS onde ela abarcava ali todo aquele bairro e ela conseguia ter um conceito de realmente compreender aquela comunidade e colocar ali todas as questões de reuniões, de decisões com toda a comunidade, de envolver a comunidade dentro da sua unidade e fazer com que ela realmente fosse transformadora e se transformasse de acordo com a necessidade daquela população. Né? Às vezes, quando a gente vai para um centro maior, a gente não tem essa possibilidade de fato. Né? Então, a gente precisa de outros recursos. Mas eu acho que você continua com a sua pesquisa, viu, Graziela? Porque é muito bonito o trabalho e vai ficar muito lindo. Mais alguém quer pontuar mais alguma coisa? Pessoal, imagina. Mais alguém? Posso dar continuidade aqui? Então, voltando aqui. Estão conseguindo visualizar aí? Então, todo esse cuidado, né, da saúde, que ele perpassa por esse programa, esse paradigma, né, biopsicossocial, ele foi sendo difundido a partir desse modelo mais centrado, não centrado na doença, centrado realmente nesse modelo biopsicossocial, em que vai avaliar todas essas questões de sociais, ambientais, culturais, as atitudes, os comportamentos, né? Só que tudo isso é muito subjetivo, né? E essa subjetividade é que, às vezes, também eu acho que serve como uma barreira muito grande para que a gente possa transpor e fazer com que a gente tenha mais resultados efetivos, né? Uma maior efetividade, porque a gente não consegue, com tanta subjetividade, com tantos viés, a gente não consegue ter um protocolo definido, vocês concordam? Que assim, a partir do momento que você tem que avaliar tantas questões que são subjetivas, como a questão da sua atitude, do seu comportamento. Às vezes você vai ter, como a Graziela falou, 2 gestantes que têm comportamentos totalmente distintos, mas que desenvolveram uma diabetes gestacional. E aí, como que a gente vai tratar essa gestante? Então, esse modelo, ele proporciona também uma quebra dessa questão de protocolos tão rígidos e tão fechados, que às vezes
é o que a gente, às vezes não, é o que nós temos realmente na saúde, né? Hoje nós trabalhamos em cima de protocolos dentro dos hospitais, dentro das clínicas, e aí acaba que assim, coloca todo mundo no mesmo balaio e todo mundo é tratado da mesma forma. E aí quando a gente fala em algumas questões como as dores crônicas, como algumas doenças, como que a gente vai explicar, por exemplo, uma pessoa que de repente tem uma dor terrível e quando você vai procurar nas imagens, você não vê uma dor de coluna terrível, né? E aí você vai procurar nas imagens, você vê uma pequena protusão. E aí há uma outra que não tem, está extremamente assintomática, mas a imagem dela radiográfica, a imagem de tomografia, é aquela imagem horrorosa que você fala, como que essa pessoa está em pé, né? Então, essas questões, elas mostram, assim, o quão delicado é tratar esses pacientes, né? A partir do momento que a gente tem essa visão mais holística do ser, né? E verificando todas essas questões que perpassam aí a saúde e a qualidade de vida desse ser humano. E aí, com toda essa evolução que nós estamos tendo, nós estamos nos tornando cada vez mais seres, indivíduos que utilizam cada vez menos os seus movimentos, né? E aquela nossa capacidade de locomoção, aquela capacidade que nós tínhamos de força, que é aquela o homem viril, forte, né? Aquela que muitas vezes era o motor para um trabalho, né? Um trabalho pesado. A gente está deixando tudo isso e estamos caminhando aí para um novo paradigma social de revolução industrial, que ele é muito mais de um espaço físico cada vez mais limitado, né? Um cyberespaço que a gente não tem dimensão ainda de como isso vai impactar na nossa vida. E, ao mesmo tempo que a gente caminha nesse sentido, o que nós vamos observando? Que os custos da medicina corretiva, elas estão aumentando de forma insustentável. A gente está caminhando para um colapso no sistema de saúde público e privado que chega a ser imaginável. E nós tivemos agora, eu acho que esse ano de 2020, ele vem nos mostrar o quanto que nós não estávamos preparados, não estamos preparados na saúde, e nós não sabemos que impacto que nós vamos ter desse novo modelo que está se desenhando aí de transformação da revolução industrial, dessa quarta, quinta revolução que eles chamam do cyberespaços, da parte muito mais cibernética, né, do que do trabalho manual, do trabalho laboral, em que a gente precisa utilizar do nosso corpo. E esses impactos nós podemos observar agora no ano de 2000, né? Como que ficou aí dentro da casa de vocês, né? Como que está sendo para vocês esse modelo novo, esse modelo híbrido de aula, né? Esse modelo de relações sociais que a gente teve que desenvolver, que está tudo através de uma tela, né, de computador. Como que isso impactou e como que isso está impactando na saúde, na nossa saúde, né? Nas nossas relações sociais. Vocês já pararam para poder pensar e verificar com cuidado o que aconteceu à volta de vocês com relação a essas mudanças que nós fomos forçados, né? Nós ainda não estamos na era aí extremamente digital, né? Que é uma era que até os maiores estudos, eles apontam que os países em desenvolvimento, eles tendem a absorver muito mais essas melhorias tecnológicas do que, de repente, os países de primeiro mundo,
no sentido de que vai ser muito mais acessível para todas as pessoas, mesmo que com um celular, não um celular de última geração, mas todas as informações vão estar ali muito próximas, na palma da sua mão, né? Como as facilidades que nós temos hoje. Hoje, independente de você ter um iPhone 11, você consegue solicitar um Uber, e se você tiver um smartphone aí mais antigão, mas você consegue solicitar um Uber. Então, eles apontam que assim, essas mudanças para o terceiro mundo, né, para os países em desenvolvimento, eles tendem a ter um ganho muito exponencial, muito maior do que, às vezes, os países de primeiro mundo. Mas e aí, como que fica com relação às nossas saúdes? Como que ficou com relação às nossas relações sociais? Agora, nesse ano que a gente teve uma pequena prévia, né, com a questão do isolamento social, a gente viu assim, o quanto que nós não estamos preparados para algumas mudanças, né? Tanto emocional, quanto física, quanto espiritual, né? E o impacto que isso teve na sociedade como um todo. Vocês conseguem visualizar, e vocês tiveram alguma experiência nesse sentido dentro da casa de vocês? Dentro das relações de trabalho de vocês? Vocês conseguiram perceber isso como um impacto? Lógico que nós estamos aqui falando de uma questão muito pontual, porque, na verdade, essa questão do isolamento social ele foi imposto, né? Mas isso modificou muito as relações de trabalho, modificou muito todas as questões de saúde. E aí, o que foi isso para vocês? Como que vocês visualizaram isso? Eu posso falar assim, eu tenho 2 filhos, né, num casal, uma de 10 e uma de 6. Então, assim, são experiências bem. O meu de 6 fez 6 agora, então ele ainda está na educação infantil, né? E eu também atuo na educação infantil. Então, assim, se dar aula para educação infantil de forma remota é uma experiência, é uma reinvenção, assim, de forma absurda, né? Cada dia você dá aula para maternal 1, as crianças de 2 anos, assim, foi bem. Mas foi interessante, sim, foi um crescimento bem legal. Eu pude me desenvolver em algumas áreas que eu não dominava, vamos dizer assim, né? Ainda não domino, não, mas já tenho conhecimento, já foi bem legal. Então, assim, a pandemia também trouxe essas outras questões, né? Novas formas de ensinar, né? Novas formas de aprender. Eu acho que aquele professor que a gente explica, né, de quadro lá, Giz, teve que se reinventar, né? O contato com as metodologias ativas, para quem não tinha, assim, foi essencial. E eu acho que nesse ponto, mais levando para o lado educacional, foi bem interessante. Mais alguém quer fazer alguma colocação? Alguém aqui trabalha dentro de hospitais? Trabalha na área da saúde, ainda que em programas sociais, em saúde Ah, pública? professor, eu trabalho com crianças autistas, né? Eu Aham, atendo de forma. Eu tinha uma sala, na verdade, né? aham, Onde eu trabalhava, tinha em torno de 10 a 15 alunos autistas. E com a pandemia a gente ficou 3 meses sem atendimento, né? Porque, assim, realmente não dava para atender de forma remota, é, mas em julho a gente voltou. Só que aí eu resolvi fechar a minha sala e eu hoje atendo só de forma em uhum, casa, né? uhum. Em domicílio. Também foi uma mudança que ocorreu, mas o que eu vi nessas crianças autistas foi muitas tiveram um ganho de peso assim absurdo, né? Outras desenvolveram algumas estereotipias que não tinham, entendeu? Então, assim, isso mexeu bastante com essa pandemia de ficar em casa, porque a maioria das crianças pararam as terapias, né? Sim. Isso mexeu bastante, isso teve um impacto bem grande. Então, e aí se nós formos observar,
nós tivemos crescimentos, né? E eu acho que é isso que vai vir aí pela frente, assim. Nós estamos tendo que nos transformar a todo momento. E essa transformação no contexto da educação física, principalmente, gente, teve muita mudança, muitas mudanças positivas, mas muitas questões também que a gente ainda vai ter que esperar um tempo aí para poder ver qual vai ser o resultado disso tudo, né? Mas, assim, tivemos muitas mudanças no sentido de que personal foram pessoas que tiveram que se reinventar. E aí, como que é dar aula online de atividade física, né? E, assim, vários personagens hoje, eles estão fazendo esse modelo híbrido de fazer, ainda que com o final do isolamento, né? Fazer o atendimento domiciliar, mas também está fazendo um atendimento remoto. E foi uma questão que, assim, cresceu muito nesses 4, 5 meses aí de pandemia, e as pessoas começaram a se reinventar de fato. Então, essa evolução tecnológica, ela vai trazer isso como consequência positiva. E eu acho que isso é um fator que, assim, vai nos mover muito no processo de transformação cultural e na forma como a gente entende hoje todo o processo de trabalho, mas também ele nos mostrou um lado que, assim, óbvio que a gente teve a restrição física, né? A restrição dos espaços físicos que foram fechados, então nós tivemos uma restrição de mobilidade, mas, no entanto, nos mostra o quanto cada vez mais a tecnologia sendo inserida em nossa vida, como a gente vai ficando cada vez mais sedentários. E aí o aumento de peso, ele foi também crescente em todas as faixas etárias, né? E aí, fora essa questão do peso, a gente tem uma outra questão que é a questão emocional, né? A questão emocional, a questão do distanciamento com que, ainda que você tenha uma tela, que você consegue, como a gente está fazendo aqui agora, ter uma interação com outras pessoas, a gente está perdendo um pouco o contato de fazer essa interação presencial, né? Essa interação em forma de toque, de envolvimento. E isso também está tendo o seu impacto negativo. E aí, sim, a gente está com uma sociedade que está num processo de adoecimento. Então, assim, até antes da pandemia, a gente tinha um saldo, né? Eu trabalho dentro de hospital e a gente via, assim, um crescimento de autoextermínio na faixa etária aí dos adolescentes muito grande. Por quê? Por toda essa questão de não saber como lidar com todas essas questões que a mídia lhe oferece, essas facilidades, né? Então, as pessoas não estão tão preparadas emocionalmente para poder ver ou participar dessas redes sociais, e aí a gente tem crianças e a gente tem adolescentes que ainda estão num processo de transformação e num processo de formação enquanto cidadãos, que eles não estão preparados para lidar com todas essas questões emocionais que às vezes essas redes sociais nos impõem. E aí isso gerou um aumento nesses últimos 2 anos de autoextermínio muito grande, e nessa faixa etária de crianças e adolescentes. Isso antes da pandemia. Após a pandemia, a gente está vendo esse crescimento assim, quase que triplicar dentro dos hospitais aqui da região em que eu trabalho, né, que é em Brasília. E que é uma realidade que a gente também está vendo, conversando com outras pessoas que trabalham na área da saúde em outros locais. Então, assim, a gente vê que temos ganhos, mas a gente também tem que se preparar para as outras questões que, dentro do conceito de saúde, a gente ainda não sabe trabalhar tão bem. Mas a gente teve muitos ganhos no sentido de observar esse novo repensar do ser humano. E aí as pessoas realmente estão buscando alternativas de vidas diferentes, né? Alternativa no sentido de buscar todo esse conceito mais amplo
que a gente sempre veio falando da saúde. A gente está vendo que isso está sendo colocado um pouco mais em prática hoje em dia. E aí, como tudo é um comércio, o que as grandes indústrias viram e vêm vendo, né, nesses últimos 4, 5 anos? Elas vêm percebendo que assim, a saúde e esse conceito filosófico de bem-estar, ele tem que estar muito, muito bem casados para que eles não tenham um impacto tão grande, tão negativo na própria relação de trabalho. E aí a gente vê, em abril de 2009, grandes empresas como Nike, como a Oslo e outras grandes empresas que buscam o quê? Trazer esse conceito de bem-estar para dentro das suas unidades de trabalho, mostrando que não é produtivo ter pessoas em que não consegue ter uma boa qualidade de vida, de ter uma boa condição física, emocional e produzir. Então, elas viram que, olha, vamos ter que mudar as nossas estratégias, porque a pessoa, quando ela está muito estressada, a pessoa, quando ela está muito com muitas atividades para serem realizadas, e essa velocidade de informação, ela nos proporciona isso, né? Uma velocidade de informação muito alta, muito crescente, ela chega uma hora que assim, ela não produz, ela não consegue produzir tão bem. E aí as empresas começaram a investir nesse modelo de saúde que busca um bem-estar maior, que busca uma atividade física mais engajada, mais comprometida, que busca desenvolver essa parte espiritual e emocional dos seus funcionários. E aí a estimativa é que nos próximos 3 a 5 anos, mais de 90% dos empregadores, eles já utilizem dentro das suas empresas programas que gerem o bem-estar, que proporcionem um bem-estar visando não só a melhora da saúde dos seus funcionários, mas principalmente que esses funcionários eles consigam produzir cada vez mais com mais saúde e tendo menos custos para a empresa, porque se viu que, olha, se continuarmos nessa linha, os custos operacionais com os empregados com relação a um plano de saúde, com relação ao afastamento da sua atividade laborativa, isso tem um impacto muito grande nessas empresas. Né? Então, eles começaram a ver que, olha, é muito mais interessante eu investir em promoção da saúde do que necessariamente eu ter esse funcionário afastado. Eu ganho muito mais se eu invisto nessa promoção da saúde. E com isso, é um mercado que tem assim, crescido exponencialmente, o mercado do bem-estar. Né? Mas, na verdade, o que é o bem-estar? Né? O que é o conceito de wellness? O conceito de wellness, academicamente, ele ainda não está tão bem definido, tão bem desenhado, como o conceito de qualidade de vida. Mas, assim como a Jane mostrou para vocês, o conceito de fitness, né, que esse sim, ele é mais enraizado já, o conceito do wellness, ele veio para poder mostrar que, olha, o fitness não é só aquela pessoa ali esbelta, forte, e que está preocupada com o estilo de vida ativo e somente atividade física e somente alimentação extremamente saudável, né? Não, tem muito mais do que isso, né? Então ele vem como um conceito, como uma filosofia de bem-estar no sentido de se envolver com o seu meio ambiente, de ter um estado emocional
que lhe proporciona uma certa segurança, um certo prazer nas atividades que você faz, de você ter uma saúde financeira estável, de você conseguir ter bons relacionamentos, e aí os relacionamentos não são só relacionamentos de trabalho, não são só relacionamentos familiares, são relacionamentos amorosos também, são relacionamentos em que você vai ter toda essa questão social, todo esse aparato ali das relações de forma bem construídos, né? Tem um lado espiritual que ele foge da questão religiosa, né? Não é você ser extremamente religioso, mas é você conseguir compreender qual é o seu estado de espírito com relação a essa questão não só de crenças, não só de valores, não só de religiosidade, é você estar bem consigo mesmo, é você conseguir entender qual é o seu papel, qual é a sua vontade, os seus desejos, o que lhe faz lhe sentir pleno, né? E isso vai refletir todo também na sua questão ocupacional. Então, a gente começa a perceber que essa filosofia do wellness, ele vai abarcar todas as dimensões que compõem o ser humano. Dimensões que lá atrás, lá na década de 80, 90, 2000, a gente falava dentro desse modelo biopsicossocial. Só que aí a gente tinha uma questão que eram os valores culturais, os valores... né, a cultura, o meio ambiente, a gente tinha o papel biológico que estava lá relacionado aos aspectos fisiológicos, aos aspectos das doenças patológicos, aos aspectos relacionados às questões do bio, né, da biomecânica, então toda essa questão mais física, mais fisiológica, ela estava ligada ao aspecto bio. Tinha o psico, que estava mais envolvido com as relações sociais, com o seu estado de espírito. Então, vocês vejam que, assim, lá atrás, no modelo biomédico, a gente já abordava essas dimensões em 3 aspectos, né? Bio, psico e o social. E a partir de agora a gente começa a delimitar mais essas questões. No fitness a gente tem hoje não só a questão das dimensões da capacidade física, como também das aptidões, como também a gente já começa a falar nas dimensões do fitness intelectual, do fitness psicomotor, que vai abarcar mais esse campo psicomotor, né? Que seria o fitness físico, o fitness cognitivo, que está mais atrelado às questões emocionais e às questões intelectuais. E aí vocês vejam que assim, são conceitos que eles vão se somando, vão se agrupando, né? E uma das áreas que o wellness ele vem mostrando com uma maior força é justamente essa questão vocacional, essa questão espiritual, né? E aí espiritual mostrando que não é só uma questão religiosa, né? Mas é um conceito e um entendimento do ser humano mais complexo. E a gente tem o fitness, então, desenvolvido aí o conceito wellness dentro desse aspecto que vai abarcar essas 8 dimensões, né? Que é o bem-estar intelectual, que está mais relacionado à manutenção de uma mente ativa em busca de ideias e conhecimentos novos, o bem-estar físico, que vai estar relacionado com manter uma boa saúde física, né? Verificando o que há de errado de fato no corpo e buscando esse entendimento de melhorar essa sua saúde como um todo. O bem-estar espiritual, que ele vem aí no sentido de promover, então, um propósito, um sentido maior para a sua vida. O bem-estar emocional, que ele vai estar atrelado aí às questões de uma boa saúde física e também mental, porque corpo são, mente são, né?
O bem-estar financeiro, que vai estar aí... o bem-estar financeiro, ele vai estar atrelado àquela... Não é a necessidade de você estar sempre ganhando mais, mas é você verificar como você vai gerenciar a sua vida financeira de forma que isso não vai impactar na sua ansiedade, no seu nervosismo, no seu cansaço, né? Então, é você saber dosar muito bem isso. O bem-estar ambiental, que vai estar muito mais relacionado e muito tendo o ser humano tendo esse envolvimento muito maior com o seu ambiente, a sua preocupação em preservar e usufruir daquele ambiente da melhor forma possível. O bem-estar social, né, que é realmente essa questão aí dos relacionamentos como um todo, né, e esses relacionamentos de forma salutar. E o bem-estar ocupacional. O bem-estar ocupacional é você realmente ter uma satisfação pessoal com aquilo que você faz, com o que você produz. E aí, frente a isso, frente a essas questões, a gente observa que, se você for olhar bem o conceito do wellness e for verificar o que nós estamos vivenciando na nossa prática, vocês observam que, assim, lá atrás, quando a gente tinha um trabalho muito mais manufaturado, a gente tinha um envolvimento muito maior com o meio ambiente, a gente tinha um desgaste físico muito grande, um desgaste intelectual muito baixo, mas a gente tinha um aumento da nossa atividade física, né, extremamente elevado, um gasto energético muito alto, para que a gente pudesse produzir alguma coisa para o consumo próprio. Mas a gente tinha umas relações, eu acredito que com o meio ambiente e com as nossas relações sociais, nós tínhamos tempo para isso, né? A partir do momento que a nossa sociedade foi desenvolvendo e foi industrializando cada vez mais, nós fomos perdendo esse tempo, nós fomos perdendo o nosso tempo de atividade, nós fomos diminuindo o nosso consumo energético, nós fomos diminuindo o nosso gasto energético, né? Diminuindo as nossas relações sociais, e hoje a gente está fazendo esse resgate novamente, de tentar buscar tudo isso com toda essa tecnologia, com toda essa revolução industrial que nos está sendo imposta. Então, eu acho que o conceito do wellness, embora ele ainda não esteja totalmente delimitado dentro de um arcabouço teórico bem robusto, né, a gente observa muito isso, que ele traz já valores que estavam sendo impostos lá atrás no modelo biomédico. A gente já está no modelo biomédico, não, no modelo biopsicossocial, né? Então, a gente vai observando que assim, a gente está tendo ganhos e a gente, ao mesmo tempo, está tentando fazer outros resgates no sentido de melhorar essa nossa qualidade de vida. E essa visão, ela está sendo muito percebida, foi muito percebida pelas empresas, né? E hoje em dia as empresas conseguiram e estão buscando trabalhar esses conceitos dentro da sua corporação. Então, viu-se que um profissional com a sua saúde, com o seu bem-estar bem mais evidente, ele consegue produzir muito mais. Então, hoje, as grandes empresas, Google, essas empresas digitais, principalmente, começaram a lançar a mão desse programa, né, de corporação do wellness. Elas conseguiram impulsionar um mercado aí e vem impulsionando de forma a transformar realmente
esse conceito que nós temos de um local para trabalhar. Então, os programas, eles têm crescido muito dentro dessas empresas. Então, hoje nós já temos empresas que têm uma sala de atividade física, que tem salas de jogos, que tem salas de lazer, que tem salas de relaxamento, para que esses seus trabalhadores, eles possam usufruir desses momentos, ainda que dentro da empresa, para relaxar, com o intuito de produzir cada vez mais, também gerando uma lucratividade maior para essas empresas, né? Então, esse conceito de wellness e trabalho, a gente vê que ele tem sido realmente, e vai se alavancar aí nesses próximos 4, 5 anos, buscando aí essa percepção desse suporte social, né, e dessa autonomia do trabalho, impactando aí de forma positiva no bem-estar dos seus funcionários. Por outro lado, nós observamos que as empresas que hoje não têm esse propósito ainda, esse conceito de programas de bem-estar, né, incorporados nas suas atividades, nós observamos que os profissionais, eles tendem a adoecer mais, né? Então, nós tivemos aí alguns estudos, tanto na área de saúde quanto na área educacional, mostrando o aumento da síndrome de Burnout e o impacto que isso teve na qualidade de vida dos seus funcionários, né? E os empregadores aí vêm nesse sentido de tentar diminuir esse impacto, porque um profissional que se abstém do seu trabalho por motivos de saúde, ele tem um custo muito grande para essa empresa. Então, hoje em dia, com esse impacto, principalmente na área da saúde, né, quem atua aí em hospitais observa muito isso, que a gente tem aí um aumento considerável de afastamento de trabalho, não só por doenças como as doenças neuromusculares, mas principalmente das doenças hoje psicossociais, né? Então, a gente tem muitas doenças psicossociais afastando os profissionais aí de trabalho, desde psoríase, por exemplo, desde doenças, como que chama? Esqueci o nome. Esqueci o nome de uma outra doença que também afasta muito profissionais de saúde, que tem afastado muito, né? E é uma doença de cunho muito psicossocial. E até mesmo síndrome de burnout. Não, a síndrome de burnout é uma das que realmente é uma mais de toque. Esqueci o nome. A pessoa não consegue, às vezes, nem vestir uma roupa porque já sente uma dor imensa. Bem, na hora que eu lembrar eu falo. Mas, enfim, são doenças... Fibromialgia? Fibromialgia, isso, muito obrigada. A fibromialgia também é uma doença que tem afastado muitos profissionais de saúde, né, e profissionais da área da educação. São duas áreas que eu acompanho bastante, e aí eu vejo o quanto que tem proporcionado esse afastamento. E são questões que a gente tem que tentar contornar. E essa cultura do wellness, ele vem muito para isso. Ele vem muito nesse sentido, né, de buscar realmente fazer as pessoas compreender e entender o quão importante é todas essas dimensões, né, que compõem aí e que vão compor uma saúde com uma melhor qualidade de vida. Mas, como eu disse, tudo também é um mercado, né? E a saúde é um mercado. E o wellness é um mercado que mais cresce nos últimos anos, né? E eles vão de tudo, desde serviços
de vendas de programas, né, em aplicativos, até mesmo as questões nutricionais, as questões de espaços, né, de bem-estar, de convivência, que vão proporcionar, e aí eles começam a fazer esses espaços no sentido de trazer ali dentro de um único espaço a busca por uma qualidade de vida em função de uma atividade física que proporcione um relaxamento, que proporcione uma introspecção, né? Então, muitas aulas de yoga, tai chi, muitas atividades de massoterapia, né? Então, esses espaços, eles têm crescido bastante no mercado como um todo. E, hoje em dia, o que a gente tem de aplicativo de wellness é impressionante. Então, nós tínhamos, antes da pandemia, uma questão do wellness sendo muito visto, e esse mercado muito voltado para um público classe A, B, né? Classe C, mais ou menos, né? Tinha uma outra coisinha. E aí, durante a pandemia, a gente viu que, olha, essa questão desse autocuidado, esse ressignificado desse estilo de vida, ele foi democratizado, ele teve uma maior democratização, porque deixou de ser visto simplesmente como aquele espaço ali altamente caro, onde vai ter todas as terapias holísticas, onde vai ter, dentro da área nutricional, né, águas ionizadas, alimentos extremamente caros, né? Deixou de ser só essa questão que leva a uma melhor qualidade de vida. Mas, assim, ó, o olhar para si, o autocuidado, o fato de você ter que resgatar questões básicas de higiene, né? Como lavar sempre as mãos, chegar da rua e retirar as suas roupas, esse ressignificado do seu estilo de vida. Olha só, quanto tempo nós estamos ficando parados, sabe, assistindo televisão. Não, temos que modificar isso. Como que isso afetou a parte emocional e a parte espiritual, né? Como que a gente modificou dentro dessa questão da pandemia as nossas relações sociais dentro do nosso lar, né? As pessoas voltaram a fazer coisas que às vezes já há muito tempo não faziam, né? Como fazer joguinhos, né? Entre os familiares, pai, mãe, irmãos, almoçar em torno da mesma mesa, né? Todo mundo junto, porque coisa que essa vida frenética, esse estilo de vida frenético que a gente estava levando antes, que estava levando a um adoecimento realmente social muito grande, ele começou a ver que, olha, não, espera aí, o que a gente precisa realmente ter e ser para ser feliz, para ter uma boa qualidade de vida? Quantas pessoas agora, nesse momento da pandemia, não se buscaram ressignificar a sua vida, né? Então, isso fez com que essa discussão em torno do mercado do wellness ser muito voltado só para uma classe A ou B, ela começou a ver que, olha, não, a gente tem outras coisas aqui embaixo também, classe C, D, que a gente precisa olhar, e olhar com mais cuidado. E aí a gente tem vários estudos aí nesse cenário doentio que nós tivemos aí da pandemia, né, mostrando a importância e o impacto também das atividades físicas, das atividades físicas, não só no cenário, na melhoria, né, do sistema imunológico, como também nas questões de controle de estresse, no controle da nossa ansiedade, da nossa depressão. Então,
a gente começou a olhar com um pouco mais de cuidado. No entanto, eu reforço para vocês essa questão das diferenças conceituais, né? Das nossas delimitações em torno desses conceitos que ao mesmo tempo que são distintos, que têm construtos definidos, na literatura, ele às vezes vem sendo colocados de forma equivocada como sinônimos, né? E aí, na hora de se realizar um estudo, para que a gente não venha a ter problemas, é bom que a gente reforce todos esses aspectos epistemológicos, ontológicos, metodológicos, para que a gente possa reforçar ainda mais esses conceitos, tendo uma coerência científica muito maior em torno das nossas pesquisas e que a gente deixe bem claro e esclareça bem as diferenciações entre esses conceitos, entre esses construtos, né? Porque se a gente for olhar as diferenças conceituais entre saúde, que formam, né, a saúde, dentro desse contexto do que é o fitness, o que é o biopsicossocial, o wellness e a qualidade de vida, a gente vai ver que tem domínios e dimensões que elas se aproximam muito, né? E hoje em dia, para mim, no meu ponto de vista, um dos conceitos que está melhor construído é realmente o conceito da qualidade de vida, esse construto da qualidade de vida. E é onde a gente consegue realmente ter instrumentos de avaliação já bastante explorados e que vêm realmente a proporcionar indicadores realmente e proporcionar índices quantitativos e qualitativos para que a gente possa fazer pesquisas cada vez mais robustas, né? Na questão do wellness, a gente ainda tem algumas coisas um pouco indefinidas, assim, embora sejam dimensões que são tratadas dentro desses domínios da qualidade de vida. Então, por isso que eu acho que, assim, são coisas que se complementam, né? Mas na hora de um trabalho, a gente tem que ter esses construtos bem definidos, essa questão epistemológica bem clara. E aí, dentro da qualidade de vida, a gente observa que esse construto ele é subjetivo, é multidimensional e é composto por dimensões positivas e negativas. E está relacionado aos aspectos físicos, psicológicos, emocional, social, econômico e espiritual. Seguindo a maioria dos estudos, né, que fala sobre bem-estar e qualidade de vida, a grande maioria desses estudos, quando utilizam instrumentos, eles utilizam os instrumentos que vão avaliar a qualidade de vida como um todo, né? E aí a gente tem alguns questionários, como o questionário RUCOL 100, né, que é um questionário bastante robusto, e que ele ficou difícil de ser aplicado, né, que ele trabalha essas dimensões todas, essas dimensões sociais, emocionais, espirituais, físicas, mas ele é difícil de ser aplicado. E aí a Organização Mundial de Saúde criou o RUCOL Brief, e esse RUCOL Brief ele é bem utilizado, né, em várias pesquisas. Depois a gente teve alguns questionários que foram construídos em cima do RUCOL, que são mais específicos para algumas populações, né? Então a gente tem para idosos, a gente tem para pacientes com AIDS, a gente tem para pacientes diabéticos, nós temos outros que falam sobre as relações no trabalho, temos um questionário que avalia a qualidade de vida no trabalho, a qualidade de vida no lazer, tem o FS 36, que também é um questionário que avalia
a qualidade de vida dentro desses aspectos, né? Da capacidade funcional, dos aspectos físicos, da dor, do estado geral de saúde, vitalidade, dos aspectos sociais, enfim. Então, o que eu deixo para vocês como uma reflexão e uma análise mais uma análise como instrumentos de pesquisa de vocês, assim, façam uma revisão sistemática robusta que vá realmente embasar o trabalho teórico de vocês, né? Para que vocês não venham a ter problemas futuramente. A gente tem um questionário de wellness que foi aplicado em jogadores de futebol, e aí vocês vejam que, assim, ó, o que eles avaliam dentro da questão do bem-estar? A fadiga, a dor muscular, a recuperação percebida, o sono. Então, vocês vejam que são fatores que vão estar ligados às questões físicas, né? Muito mais do que as outras questões que compõem aí o wellness. Então, são poucos os questionários que tem hoje em dia que avaliam a qualidade de vida ou avaliam esse bem-estar geral, mas vocês têm que observar na hora de recolher esses questionários para poder fazer uma pesquisa, quais são aqueles questionários que, de fato, têm um embasamento teórico e científico mais robusto, que vai aí ter um substancial quantitativo e qualitativo no trabalho de vocês, né, mais efetivo. Bem, pessoal, vocês querem fazer alguma colocação? Pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Não, professora, tá tudo tranquilo, assim, tô acompanhando aqui o raciocínio, tá bem legal. Bem, essa era a nossa intenção na aula, mostrar para vocês essas diferenças conceituais e, ao mesmo tempo, expor para vocês um pouco mais sobre o que vem sendo falado sobre o wellness e o quanto que essas dimensões vão estar aí inseridas e estão inseridas na saúde, né, e na qualidade de vida das pessoas. E me deixo à disposição, caso vocês precisem de qualquer coisa, estou aí às ordens para poder contribuir, tá bom? Se alguém quiser fazer alguma colocação, estamos aí. Depois essa aula vai ser passada para vocês lá no Classroom, né? Bem, pessoal, então é isso. Alguém deseja falar alguma coisa? Todo mundo recebeu os textos aí, os outros textos vão ser inseridos lá na plataforma também. Sim. Deem uma olhada, verifiquem com carinho todas as questões e qualquer coisa estamos aí, tá bom? Muito obrigada a vocês pela participação. Obrigado pela aula, professora. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, professora. Obrigada a vocês, pessoal. Bom dia para todos. Tchau, bom dia, pessoal.